Não é incomum, na verdade, a gente ver nos noticiários bebês que foram salvos após se engasgarem, seja com leite materno ou outros alimentos e objetos. Mas se essa situação acontece com a gente, né? Acontece comigo, com você, né? Com você, Tiago, você saberia como reagir? Não saberia, Vanessa, e às vezes é desesperador para a mãe, para o pai ou para a família, Exatamente. né? E nesses casos, né, de engasgo, todo segundo vale muito. Para conversar mais sobre esse assunto e mostrar na prática como proceder em casos de engasgos com crianças, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Alexandre Parisi, diretor e instrutor de cursos da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Bom dia, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje. E, doutor Alexandre, engasgo não é uma coisa tão incomum de acontecer, né? Sejam engasgos mais leves ou engasgos que realmente necessitem de uma intervenção imediata, né? Isso, principalmente na criança menor, isso é algo muito comum, né? É a criança que ainda tem a vontade de experimentar o mundo, levar as coisas na boca, então isso tudo pode predispor a essa eventualidade, sim. E é mais comum engasgar com o quê? O leite materno, com a papinha? Quais que são os tipos mais comuns de engasgo que a gente encontra? Então, a gente classifica o engasgo de duas formas diferentes, né? O que a gente chamaria, o engasgo seria uma obstrução de via aérea, o nome que a gente fala na medicina. E existe a obstrução parcial e a obstrução completa. A obstrução parcial é menos grave, né? Apesar de que a pessoa tem que procurar um atendimento de saúde, talvez tenha que remover algum objeto da garganta, ela geralmente não leva um risco à vida iminente. Já a obstrução completa, aí sim ela pode levar a um risco iminente. E geralmente na obstrução parcial são alimentos líquidos, enquanto que na obstrução completa podem ser alimentos mais sólidos, né? Comida também mais sólida. O senhor trouxe, né, 2 bonecos para simular como que é na prática mesmo a manobra de desengasgo, mas aproveitando em relação à questão dos alimentos. Existe diferença no desengasgo de alimentos líquidos para alimentos sólidos ou objetos? Não, a diferença da nossa ação vai com relação se é uma obstrução parcial ou completa. Né? Então, assim, para a gente conseguir diferenciar as duas um pouco, na obstrução parcial, a pessoa ainda tem ar passando nas vias aéreas. E como que a gente sabe que o ar está passando nas vias aéreas? A pessoa vai emitir algum tipo de ruído, né? Porque o ar vai conseguir passar pelas cordas vocais e a pessoa emite ruído. Se ela está, mesmo que ela esteja engasgada, mas emitindo sons, pode ser uma tosse, uma fala um pouco mais rouca. Isso significa que pode ter uma obstrução, mas ela é parcial. Então, essa pessoa tem que procurar um hospital e lá eles vão remover a obstrução de forma segura. Já na obstrução completa, a pessoa não emite nenhum tipo de ruído. Então, não passa ar pela via aérea. E é isso que leva risco à vida. Então, a gente tem que agir com essa manobra de desobstrução que a gente vai aprender. O senhor falou sobre as pessoas levarem para o médico, né? Às vezes, o primeiro passo que a mãe ou o pai, o responsável, faz quando vê uma criança engasgada é ligar para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, mas a gente pode evitar isso já dentro de casa, já fazer os primeiros socorros em casa. Como que a gente pode tratar do engasgo no primeiro momento? Então, inclusive ligando para o SAMU, eles geralmente dão essas orientações, né? Porque não vai ter tempo da ambulância chegar, se for uma obstrução completa, não vai ter tempo mesmo que a pessoa vá até o hospital, é muito difícil que ela tenha tempo. Então, ela tem que agir antes, né, de que a pessoa evolua com o engasgo. E aí é a manobra que a gente vai ensinar. Vamos mostrar, então. Vamos começar pelo bebezinho, né? Porque a manobra ela é diferenciada para bebês até 1 ano e depois para crianças um pouco maiores. Isso. Então, a manobra de recém-nascidos até 1 ano de idade é uma. E aí, a partir de 1 ano de idade, a manobra é a mesma, independentemente se é criança ou adulto. Bom que a gente já vai aprender aqui também, caso aconteça com adultos. Vamos começar Primeiro então, socorro doutor? nunca é demais. Então, vamos começar com o bebezinho. Então, Primeiro, quais são os sinais de engasgo que o bebê vai emitir, né? Porque no caso, né, de um recém-nascido, ele ainda não fala. Mas o que o pai e a mãe ou o responsável precisa ficar atento ao bebê para saber que ele está engasgado? Então, nessa obstrução completa, o bebê ele vai parar, inclusive, de chorar. Muito provavelmente ele vai tentar chorar, mas não vai conseguir emitir o som do choro. Então, nisso é importante a gente já saber que é uma obstrução grave. Além disso, quando isso vai evoluindo com algum tempo, pode ficar com a boquinha mais roxinha, os dedinhos mais roxinhos, é um sinal de que o oxigênio do sangue está caindo. Então, que a gente tem que agir com rapidez também. E aí, então, o bebê está engasgado,
que eu preciso fazer de imediato? Isso, então assim, a manobra, ela oscila de duas formas, tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente tem que sempre estabilizar, porque a criança ela não tem um pescocinho muito rígido, né? Então a gente segura ela aqui e vai colocar ela para baixo. Segurar fácil o queixo. Isso, porque eu também não posso tampar a boca, Sim. né? Porque eu tô querendo que o objeto saia, só que eu não posso deixar a cabecinha dela solta. Então eu vou segurar aqui na mandíbula da criança e já coloco ela para baixo. Aqui a gente entende que a gravidade já está atuando ao nosso favor. A gente vai dar 5 tapinhas aqui nas costas, entre as escápulas, que são os ossinhos que tem aqui atrás. Então 5 tapas. Com o fundo da mão. Isso, a gente bate com essa região aqui da mão, que a gente chama de região hipotenar, nesse sentido. 5 tapas. E aí a gente vai virar esse bebê e vai apertar 5 vezes com os 2 dedos aqui no centro do peito dele. É uma linha entre os 2 mamilos. E aí a gente vai alternando. Essa manobra do tapa, o objetivo dela é fazer com que o objeto saia. Já essa manobra aqui, a gente está fazendo uma massagem no coração, para o coração do bebê não parar enquanto o objeto não sair. Uma coisa muito importante que é feita com frequência e pode piorar aqui é o pessoal fazer o que a gente chama de varredura às cegas. Ou seja, você não vê o objeto, mas tenta tirar ele. Nisso a gente costuma empurrar ele mais para dentro e dificultar a remoção. Então isso não deve ser feito. Você falou sobre o tapinha nas costas e o movimento no peito. Existe uma intensidade, não é força, né, doutor? É jeito? O jeito é importante, mas assim, a gente tem que colocar um pouquinho de força também, principalmente pensando que é uma emergência, né? Então, assim, é necessário um pouco de força. O que a gente pode fazer é fazer 5 tapas e depois dos 5 aqui, a gente vira de novo essa criança e se não saiu ainda, a gente sabe que a força tem que ser um pouquinho maior. E aí provavelmente... Então, ir aumentando gradualmente essa força. Exatamente. Mas ter a mão firme para fazer essa manobra. Não pode ter dó aqui, porque infelizmente o objeto precisa sair. Né? E leva um tempo para o alimento sair? Como é que funciona? Não, geralmente, na minha experiência de colegas também, na segunda vez que você já fez uma tentando sentir a força ali, você já vai com um pouco mais de força e ela sai. Às vezes até na primeira. O próprio fato de já deixar a criança virada para baixo já vai ajudar. Já facilita essa saída, né? Sim. Caso, né, o pai ou a mãe está fazendo essa manobra e não vê o objeto saindo, né, não vê que ele saiu, continua fazendo até ver esse objeto ou tem um prazo, tem um tempo? O que fazer? Então, tem que fazer até o objeto sair. Mas, por exemplo, se essa criança não estivesse chorando e agora ela voltou a chorar, eu já tenho um sinal de que a obstrução foi resolvida. Às vezes ela engoliu o objeto e foi para o estômago, aí é outro problema, mas pelo menos não é tão grave. Pode ser que essa criança em algum momento pare de responder, né? E isso seria um sinal de que o coração dela parou de bater. E aí a gente muda a manobra, que aí já é realmente outro treinamento. O responsável está com medo de fazer, está com dó, às vezes a pessoa entra em pânico e não consegue fazer. Neste caso, a orientação também é ligar para o bombeiro, para o SAMU? Sim, o SAMU sempre vai dar as orientações. Então, às vezes, nessa hora de nervosismo, você só tem alguém para reforçar, né, a necessidade da manobra, vai conseguir tranquilizar o pai e a mãe. Ou, às vezes, se tiver alguma outra pessoa que possa assumir essa responsabilidade. Uma coisa que é muito importante, né? Agora eu estou vivenciando a introdução alimentar e eu sei da importância de reconhecer que o bebê está preparado mesmo para começar a comer, né? A sair do leite materno e começar a ingerir alimentos um pouco mais sólidos, mas manter o bebezinho sentado na hora de comer. Isso é muito importante, né, doutor? Sim, a posição sentada e administrar com calma. Né? Às vezes, na pressa, a gente tem que ter calma da criança, engolir, ver se ela já engoliu o alimento antes de oferecer mais. Isso tudo é muito importante. Você mostrou o exemplo para o bebê, né? Para a criança até 1 ano em média. Já para a criança maiorzinha, é um outro tipo de manobra? Como é que funciona? Aí a manobra é completamente diferente, tá? É importante também ressaltar que mesmo que o objeto saia, esse bebê ou essa criança precisa ser encaminhado ao hospital. Né? É uma manobra que ela pode causar algum tipo de machucado, alguma lesão, então essa criança tem que ser avaliada pelo médico depois. Cuidar também para não quebrar nenhuma costela, nenhum osso. Exatamente. Né? É raro de acontecer porque os ossos das crianças são a maior parte cartilagem, então geralmente, principalmente um bebê. Mas ele tem que ser avaliado, né? Com certeza. Importante, né? Ter esse atendimento
depois da manobra. Exatamente. Para crianças, então, a partir de 1 ano, Isso. e aí vai até o resto até da o vida. resto da vida. A diferença é que aqui eu vou ter que ajoelhar atrás Sim. da criança, e se eu fosse fazer no adulto, eu faria em pé. Mas essa manobra chama manobra de Heimlich, foi criada por um alemão e ela é muito eficaz também, então eu ajoelharia atrás dessa criança. Se a criança for maiorzinha, ela já até faz o que a gente chama de sinal universal da asfixia, né? Que ela leva a mão aqui no pescoço. Isso também é um sinal que a gente pode utilizar. Então, eu vou tentar achar o umbigo dessa criança, né? Aqui o nosso manequim não vai ter, mas seria mais ou menos aqui nessa região. E com a mão fechada, eu coloco acima do umbigo, na barriga dela. E aí, com a outra mão, eu venho por cima e eu vou fazer uma compressão, que ela é um J. Então, ao mesmo tempo que eu aperto para dentro, eu aperto para cima. E aqui não tem que contar. Aqui a gente faz até a hora que o objeto sai. Então, não precisa fazer aquela manobra de apertar aqui no coração. A gente só vai apertando até sair o objeto. Nesse caso, doutor, não precisa fazer a manobra do coração, porque esse próprio movimento já faria as duas funções? Não, a questão é porque numa criança pequena, ela deteriora mais rápido do que uma criança maiorzinha. Então, a gente precisa dar esse reforço para o coração dela, enquanto que com uma criança maiorzinha, ela já tolera alguns segundos ou minutos sem respirar, antes de vir a ter a parada cardiorrespiratória. Manter a calma da criança também é muito importante, né? Como que trabalha isso junto com a criança, porque ela está num momento de desespero, né? Com falta de ar, como tratar essa segurança e também tirar um pouco dessa ansiedade? Então, nesse caso, eu acho que ter alguém conhecido por perto, trazendo alguma palavra de alento, é uma situação muito desesperadora, até para um adulto, né? E a criança não vai entender o que está acontecendo, então ela precisa ser... a ação tem que ser rápida para ela sofrer o mínimo possível com isso, mas também ter um adulto por perto, algum conhecido, que traga essas palavras para ela de que vai tirar o objeto e de que vai dar tudo certo. Nós trouxemos aqui, né, criança, mostrando a manobra de desengasgo em bebês e crianças, mas é importante que todo mundo saiba fazer essa manobra, né? Independente se tem um bebezinho em casa ou se tem uma criança pequena em casa, mas é importante, como o senhor bem disse, para fazer até em caso de engasgo de adulto, que não é tão incomum também, né? Sim. E, inclusive, existe uma lei federal, né, que chama Lei Lucas. Essa lei foi criada por uma criança, se não me engano, de Campinas, que numa excursão escolar teve um engasgo com uma salsicha e ela veio ao óbito. E aí teve uma grande comoção na época, e aí essa lei diz que toda escola deve treinar seus professores em primeiros socorros. Ainda não é muito aplicada, mas assim, seria um cenário muito ideal, né, que todo mundo soubesse fazer esse tipo de manobra. Você mostrou na criança, no adulto também a gente pode fazer o mesmo movimento? O mesmo movimento. Então, você estaria em pé atrás do adulto, acha o umbigo dele, a mão acima e faz a compressão em J. É o mesmo movimento. O senhor falou da escola, isso é um dos critérios importantes a serem avaliados na hora de colocar o seu filho, né, numa creche ou numa escolinha. Saber se ali naquele estabelecimento os profissionais sabem fazer, né, os primeiros socorros e essa manobra de desengasgo. Sim, inclusive a SOMIT fez uma parceria, a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, né? É uma sociedade, então a gente não tem fins lucrativos, e a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, de treinar todos os professores da rede pública em primeiros socorros. Foi um pouco prejudicada aí pela pandemia, mas assim, até antes a gente teve um feedback muito positivo deles, assim, de terem vivenciado situações em que eles souberam como agir da forma correta justamente pelo treinamento. Doutor, voltando a falar sobre o engasgo, né? O que ocasiona? Às vezes a criança que está comendo e falando ao mesmo tempo, a criança às vezes, a mãe fala, menino, senta, come direito. Não é bom, né? Comer falando, comer correndo. Qual que é o correto e o que leva, né, o engasgamento? Então, quando a gente está falando de uma criança menorzinha, principalmente um bebê, o processo de engolir para a gente é muito intuitivo, mas essa criança ainda tem um neurológico muito imaturo. Então, para ela, justamente por isso a gente fala que até os 6 meses é só o leite materno, né? Porque a chance de ter engasgo é muito menor. Então, inicialmente tem esse processo de imaturidade da neurologia por trás do processo de engolir, né? Porque vai envolver várias musculaturas, vários processos lá. Então, isso é um fator, tanto que a gente sempre fala de alimentar a criança sentada, depois tem que esperar ela arrotar justamente para evitar isso. Numa criança maior, geralmente, ela já treinou isso, já é algo que ela tem como reflexo,
mas a desatenção ainda é algo muito grande, né? E hoje em dia a gente ainda tem a questão do smartphone, do computador, televisão. Então, o horário da refeição devia realmente ser um horário para a refeição, né? Que a criança pudesse fazer aquela atividade sem outras distrações. Importante, né, Inês? Quais são os alimentos, né, ou o tipo de alimento que mais provoca engasgo em bebês, aí na introdução alimentar, e em crianças? Em criança, principalmente carnes. Então, assim, a carne do boi, uma carne que tenha mais fibra, geralmente a criança não vai ter a paciência de mastigar o suficiente ou pedaços maiores, e isso pode ir levando ao engasgo. Em bebês, geralmente, o engasgo acontece com alimentos mais líquidos, porque quando a gente vai introduzir, a gente bate, né? A gente faz... Então, geralmente é quando é a falta de conhecimento mesmo, quando o pai ou a mãe introduzem alimentos que eles ainda não podem ingerir. Doutor, falando sobre o treinamento, né? A sociedade presta esse tipo de treinamento apenas para médico ou para pai, a mãe que quiser, um professor, um cuidador, ele também pode fazer esse curso? Como é que funciona as aulas lá na sociedade? Então, a SOMIT ela tem mais de 40 cursos e aí o escopo é muito grande, vai desde cursos para profissionais da área da saúde, que são mais específicos, mas a gente também tem curso para o pessoal leigo. Então, cursos que a gente vai treinar qualquer pessoa realmente interessada em aprender primeiros socorros. E hoje está acontecendo um congresso, né, da Abramed? Isso, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Isso, justamente ensinando como proceder, não só em caso de engasgos, né, mas em primeiros socorros de modo geral, para adultos e crianças. Onde está sendo esse congresso? Ele vai até que horas? Isso, esse congresso está acontecendo lá na Associação Médica, lá na João Pinheiro. A SOMIT está participando ativamente, levando esses treinamentos. A prefeitura ia levar alguns professores também para serem treinados lá. E, se não me engano, ele vai até às 18 horas de hoje. Justamente esse primeiro atendimento que está sendo abordado nele. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse, né, o contato da associação, as redes sociais e deixasse também algumas dicas importantes, fazer uma pincelada naquilo que a gente falou, para dicas importantes para se evitar o engasgo, só para a gente finalizar. Então, a SOMIT, a principal rede social dela é o Instagram, né? O Instagram é @somitct. Podem entrar em contato lá, se tiverem interesse em saber um pouquinho mais. A gente também tem o meu Instagram também, caso alguém tenha interesse em saber dos cursos, dos atendimentos que a gente oferece. E também, assim, para resumir, então, acho que a primeira coisa é calma. Diante de uma dessas situações, eu sei que é difícil pedir calma, né? Mas a gente tem que ter um pensamento um pouquinho mais frio, entender a situação, ver se é uma obstrução parcial ou completa. Se é uma obstrução completa, a gente precisa agir com rapidez e aí fazer essas manobras, lembrando de nunca fazer a varredura às cegas e sempre, ao final, procurar um médico, um atendimento, para ser reavaliada essa criança. Obrigado, viu, doutor Alexandre? Muito obrigada, doutor Alexandre.